vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma revelação que o Senhor me deu nessa semana. Amém? Meu nome é Tatiane e minha missão aqui nesse vídeo, nesse canal, é pregar a palavra para você, mas colocando meus testemunhos e ensinos que estou aprendendo com a minha caminhada com Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu quero compartilhar aqui com vocês, nesse último sábado, né, eu estava voltando do curso da igreja, né, eu e mais uma irmã, inclusive ela estava com a filhinha dela, e estávamos conversando, e quando ela foi embora, né, veio em meu coração o ensinamento através da palavra de Provérbios 22:6, né, que eu vou ler aqui para vocês. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, quando ela saiu, né, me veio essa passagem. Só que ela saiu e ela já tinha descido, né, do transporte que a gente estava, e o Espírito Santo tocou em mim e falou assim: manda para ela essa mensagem, né? Conta para ela a sua experiência. Porque assim, a minha experiência é a seguinte. Por que é a minha experiência? Porque eu não fui ensinada através da palavra do Senhor, né? E hoje eu vejo que todas as coisas erradas que eu cometi na minha infância, na minha juventude, na minha fase adulta, poderiam ter sido evitadas. Por quê? Porque se eu tivesse sido ensinada pela palavra. Amém? Mas não fui. Inclusive, também não tive a oportunidade de ensinar meus filhos, porque eu só fui me converter agora, com 48 anos, há 2 anos atrás. Então, eu não tive a oportunidade de ensinar meus filhos. Porém, quando, porque eu era católica, né? Mas eu era uma católica praticante, eu ia na missa, né? Eu escutava lá o padre falando e tal. Mas eu sempre tive a vontade de ler a palavra, de entendê-la. Embora eu sempre comprava bíblias assim, de criança para os meus filhos, né? E eu ficava lendo para eles à noite. Mas isso às vezes não dava, porque nem a gente às vezes muito entendia, né? A gente entendia só o contexto, mas não entendia a revelação do que o Senhor está falando. Porque a palavra não é só você ler, é a conexão com Deus. Entende? Quando você cria uma conexão com Deus, então aí você começa a entender os mistérios do Senhor. Amém? E aí, hoje, os meus filhos são adolescentes. Um já é adulto, outro é adolescente. Então, fica mais difícil de você ensinar isso para eles. Porque quando é mais fácil, quando é criança, você ensina para ele e ele vai crescer com isso. Você vai construir isso nele, né? Já quando já é adulto, não tem como. Isso já é obra para Deus, não é mais pra gente. A gente pode até falar algumas palavras, ensinar algumas coisas, mas isso é obra para Deus agora. Não tem muito o que fazer. Agora é orar e pedir ao Senhor a transformação, a salvação. Amém? Então, nessa semana, inclusive, né, o Senhor me pediu para que eu pedisse perdão para os meus filhos. Porque como eu sentia isso muito, né? Muita tristeza, porque eu não tive isso, e também não tive a oportunidade de ensinar os meus filhos adequadamente. Nem a metade do que eu sei hoje, eu sabia. Então, e isso ainda falta muita coisa para me aprender. Então, ou seja, para você ter uma coisa. Então, o que acontece? O Senhor falou, pede perdão para eles. Por isso. E aí eu fui pedir perdão. Falei para eles que pedir perdão porque eu não ensinei eles na palavra, por conta da nossa situação financeira, que sempre foi na escassez. Continua, porém,
porque eu ainda estou no propósito, porque eu creio que eu ainda estou no processo para ser direcionado ao meu propósito, para estar chegando onde que eu tenho que estar. É por isso que eu ainda não rompi ainda, muitas das vezes, por esse motivo, porque eu estou no processo de entender Deus, de entender o que Deus está falando comigo, entendeu? Então, muitas das vezes é por isso que a gente não rompe, por causa desse fator, e é por isso que eu tô aqui no processo ainda, amém? Então, por isso que eu tô falando pra você. E com isso, o Senhor tá me mostrando aqui, ó, que eu deveria mandar essa mensagem pra irmã, que foi o caso que eu mandei pra ela ler a palavra para os filhos dela, enquanto são crianças, para que quando eles crescerem, eles não se desviem do caminho, eles vão ter isso sempre no coração deles, né? E aí eu mandei para ela. E também quero falar isso para vocês, compartilhar isso com vocês. Leia a palavra do Senhor para os seus filhos, enquanto eles são crianças. Amém? Crie hábitos, brincadeiras, né? Para você fazer com que a criança, né, memorize as palavras que entrem no seu coração e que você construa, né, neles um grande amor por Deus, porque assim jamais eles vão se desviar do caminho, amém? Porque assim, eu construí nos meus filhos, eles não são assim, largados, nada disso, mas acontece que tiveram coisas que eu não deveria ter feito, porque e que acabei fazendo, mas eu nunca deixei ele perdidos. Desde o momento que eu tive filho, eu falei assim, não, eu não quero que eles façam como eu fiz. Então, tipo, eu procurei não deixar eles pelo mesmo caminho errado que eu tive, né? Eu sempre errado no sentido de fazer coisas que Deus não se agrada. Então, eu sempre procurei isso nos meus filhos. Mas, como pessoas são pessoas, por mais que sejam seus filhos, né? Fica difícil. Eles cresceram e, assim, a gente tenta, né, fazer o certo, educar o certo, mas é meio complicado. Enquanto é pequena, a gente ensina coisas. Ensina que tem que ser educado. Porque assim, o que eu aprendi foi isso, que a gente tem que ensinar que tem que ser educado, tem que respeitar as pessoas, enfim, é isso. Eles são assim. Agora, o que a gente tinha que ensinar mesmo, que eu tinha que ter ensinado, assim como eu deveria ter aprendido, são palavras de vida. Porque a Bíblia, ela não é só respeito, não maltratar as pessoas, não. A Bíblia é uma coisa, é um ensinamento para a vida. É um livro manual da sua vida. Amém? Então, se a gente ensina os filhos a viver como Deus quer que eles vivam, eles vão ter uma vida extraordinária. Amém? Porque o que Deus quer pra gente é abundância. O que Deus quer pra gente é prosperidade. O que Deus quer pra gente é uma vida plena. Entendeu? Pra gente viver aqui. A gente não vai viver só a vida plena no céu, a gente vai viver aqui também. Entendeu? Porque a gente tem que viver o que nós temos aqui. Amém? Embora o mundo é perdido, mas a gente tem que. Por isso que nós temos que ler a palavra, porque ele vai nos ensinar a viver nesse mundo e sair das tentações deste mundo, assim como Jesus fez, entendeu? E é por isso que nós temos que ler a palavra. Porque quando a gente não lê a palavra, quando a gente não é ensinado da palavra, quando a gente não tem uma construção da palavra na gente, a gente vive por viver. A gente acha que é só não roubando, matando, fazendo mal para as pessoas, tá tudo certo. E não é assim, entendeu? E isso também a gente não tem que fazer. Mas a gente acaba matando nós mesmos, muitas das vezes. Entendeu? Então, por isso que eu tô falando pra você.
Leia a palavra para os seus filhos, ensine eles. Não é só ler, é ensinar. Ensinar a palavra para os seus filhos. Amém? E porque, até escrevi assim, por mais que o inimigo venha com suas flechas de contaminação para desviar, não irá conseguir, porque teus filhos estão na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Então, por isso que eu tô falando. Porque porque o Senhor não nos criou para a gente viver na plenitude o tempo todo. É óbvio que a gente vai ter atribulações. Só que se a gente tiver o ensinamento da palavra, nós temos uma vida diferente, sem erros. Cometemos menos erros. Erros a gente vai cometer porque muitas vezes a gente é teimoso, né? Tem uma teimosia de não escutar Deus. Mas cometemos menos erros. Menos erros. E temos a cobertura do Senhor. E é isso que importa. Amém? Então, eu vou fazer uma oração aqui para você, para que você venha a entender essa palavra e que você venha construir isso nos seus filhos, porque é muito importante, enquanto eles são crianças, você construir isso neles, dá uma base para eles, amém? Eu senti muito isso. Eu sentia muito isso, falta de ter uma base, e eu não sabia o que era, né? Eu sentia falta de coisas, mas eu não sabia o que era. E quando eu comecei na igreja, da católica, então, tipo, aí, mesmo assim ainda eu sentia falta de alguma coisa, porque eu queria entender a palavra, mas eu não conseguia. Eu lia, não conseguia, lia, não conseguia. Por quê? Porque a gente não tá conectado, né, com Deus. Mas quando eu me converti, a primeira coisa era eu procurar coisas para eu ler a Bíblia, entender a Bíblia. Daí eu fui entendendo como que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a congregar numa igreja que aí eles começaram a me também ajudar. Então, e aí eu estou aprendendo, estou entendendo, estou fazendo o que o Espírito Santo está me capacitando também. Também estou pedindo auxílio ao Espírito Santo. Amém? E ele ajuda muito. Graças a Deus que nós temos o nosso ajudador. Amém? Então, eu vou fazer aqui uma oração para que você tenha o seu entendimento, para que você escute isso, que entre isso no seu coração. Amém? E venha a começar a levar a palavra às crianças, porque hoje eu vejo muito os pais levando filhos para lugares errados, né? Em vez de ensinar a palavra. Porque eles acham que isso aí é uma coisa certa, só que eles estão levando os filhos para o lado errado, para o lado da prostituição, para o lado do desinteresse de Deus. E nós temos que levar as pessoas para o interesse de Deus, principalmente as crianças, que, como diz o Senhor, que as crianças são do reino de Deus, como diz a palavra. Amém? Então, vinde a mim todas as criancinhas, porque delas são o reino de Deus. Então, é isso. Nós temos que ensinar as crianças. É por isso que tem tanta morte. É por isso que tem tanto filho matando o pai. E é por isso que tem tanta coisa errada. Entendeu? Por esse fator. Amém? Então, ensine seu filho desde criança na palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Pai, meu querido e amado, poderoso e soberano, o Senhor, que é o Criador do céu e da terra, coloque, Senhor, no coração da pessoa que estiver assistindo essa palavra, que ela venha refletir sobre isso que eu estou falando, sobre ensinar a palavra às crianças, para que elas venham fazer parte do reino do Senhor, para que elas tenham um ensinamento, para que elas não se desviem do caminho. Em nome do Senhor Jesus, que elas venham ser um levante na vida, venha ser uma pessoa que vai transformar a casa dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Que ela venha ser, que essa criança que está sendo instruída pela palavra, venha ser um pastor, um evangelista, um missionário, enfim, tudo
que ele venha aceitar o seu chamado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor tem muitas coisas, uma vida extraordinária para nós. E eu peço, meu Pai, que o Senhor traga, Senhor, essa clareza para as pessoas com esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. E também oro, Senhor, para que todos tenham muita saúde, tenham muita paz. No nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Bom, se você gostou desse vídeo, você compartilha com outras pessoas para que outras pessoas elas venham a entender a grande dificuldade que é uma criança não ser criada pela palavra do Senhor. Amém? Ela tem muitas dificuldades no decorrer da sua vida. Amém? Por quê? Porque ela é educada para, como diz assim, eu também falava muito isso, né? Nós criamos filho para o mundo e nós estamos errados. Nós não criamos filho para o mundo, nós criamos filhos para Deus, porque os nossos filhos são heranças do Senhor. Está escrito lá em Salmo 127, se você ler. Oh, amém? Glórias a Deus. Nós temos que criar os filhos para Deus e não para o mundo. Porque o mundo, ele vai sugar o seu filho. Ele vai comer seu filho. Ele vai destruir o seu filho. Deus não. Deus vai trazer ele a romper. Deus vai trazer ele a vida. Que é a vida em abundância. Assim como Jesus Cristo trouxe. Amém? Glória a Deus. E que o Senhor esteja com você. Viu? E que Deus lhe abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus coloque na sua cabeça que você tem que ensinar a palavra para o seu filho e educar seu filho na palavra do Senhor. Amém? E aí você compartilha com pessoas que você acha que precisam ouvir essa palavra. Se você puder se inscrever também no canal, eu agradeço, para a gente continuar junto aqui com essa história, com essa conexão com Deus. Amém? E se você puder curtir também, para que mais pessoas, que o YouTube entenda que outras pessoas querem, gostaram desse vídeo e aí para compartilhar com outras pessoas. Amém? E aí eu lhe agradeço por estar aqui. Desculpe os erros das palavras, mas foi com uma boa intenção esse vídeo. Entendeu? E eu agradeço. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana e que tudo esteja na paz do Senhor na sua vida. Amém? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.